vamos entrevistar o doutor Átila Amaral, cientista político e filósofo político, além de professor da Universidade Federal do Ceará. Doutor Átila Amaral, como é que o senhor tem acompanhado esse episódio envolvendo a morte do Clériston Pereira, lá em Brasília, ele que foi preso no dia 8 de janeiro? O que isso pode repercutir, doutor Átila, politicamente para o atual governo e também para o STF? Quais as consequências que isso pode produzir? Claro que existem inicialmente as consequências familiares que são horríveis, né? É uma família que perde o seu chefe, é uma esposa que perde o seu marido e filhos que perdem o seu pai, desnecessariamente, por uma situação que poderia ser evitada. Era uma situação de saúde já detectada desde os primeiros dias. Não havia propriamente uma culpa formada, não há prova de que ele tenha causado grandes atropelos, que tenha causado dano ao patrimônio público. Ele prontamente se entregou às forças da lei, entregou seu celular. Já se sabia disso, foram feitos 8 pedidos. Era um consenso já dos médicos aos quais ele recorreu, da perícia médica do Poder Público e do próprio Ministério Público. Então é quase que um mistério saber. Outros de uma situação dessa já tinham sido enviados para casa com tornozeleira eletrônica. Chega a ser até uma situação, um enigma, para saber por que isso aconteceu em relação a ele. Ele era um empresário e há uma situação política no Brasil que, em função do modo como a mídia cobre toda aquela situação, a visão é de que aquelas pessoas todas que foram presas estavam, de algum modo, danificando o patrimônio público, quando, na verdade, 90% delas, ou um pouco mais do que isso, estavam simplesmente se manifestando num contexto democrático, né? Então, é claro que aquelas pessoas que entraram inicialmente, que causaram todos aqueles danos, elas devem ser punidas, ninguém questiona isso. Agora, essas está claro que não são só bolsonaristas. Há pessoas que foram recebidas como membros, um papel muito importante na vida do governo. O próprio G. Dias recebeu algum desses, né? Então, na verdade, se configura uma situação muito complicada. O Estado é responsável por ele estava sob a jurisdição do Estado, ele estava numa prisão que é uma instituição pública, né? Então houve um desrespeito brutal à condição dele e mesmo falta de humanidade, né? Ele não estava ameaçando a sociedade, não se provou que ele fez nada que justificasse uma permanência tão longa, certo? Inclusive porque a própria prisão, o modo como ela aconteceu e como o processo se desdobrou, é eivado de ilegalidades. Então, eu acho que é uma situação muito lamentável, né? Nós nos solidarizamos com as famílias nas nossas orações, que é o que nós podemos fazer, mas também registramos o fato de que nós discordamos do tratamento que foi dado ao assunto, né? Não se trata de dizer que quem cometeu um crime não deva ser punido. Mas, primeiro, é preciso provar que o crime ocorreu, o que não foi o caso, e aplicar as penas do que a lei estabelece. E a lei segue aquele princípio da proporção entre a pena e o delito, né? Não há nenhuma justificativa de ter passado esse tempo todo aí na papuda, entendeu? E, inclusive, desde da audiência de custódia, que está mais ou menos clara a situação dele. Ele tem um problema sério de vasculite, né? Se nós tivéssemos estruturas organizadas como a esquerda tinha, né, no passado, que ela ainda tem, né, mas no passado elas vocalizavam mais, quando havia uma situação dessa, o barulho era grande, né? Teve a prisão e morte do Vladimir Herzog, né, em 76, por aí, deu um barulho grande na imprensa. A imprensa também está mais cordata, né, está mais domesticada pelo poder. Claro que não é a totalidade da imprensa, mas uma grande parte dela. É uma situação absolutamente lamentável, na minha visão. Doutor Átila, quando o senhor fala isso, inclusive a gente lembra que no passado tiveram aquelas invasões pelo MST, que houve ateamento de fogo, tanta coisa, e ninguém foi considerado terrorista, nem... Hospitalização, 8 pessoas, naquela do Supremo, 8 pessoas, teve uma dessas invasões, eu acho que foi a do Supremo, a memória pode falhar.
eu fui a do Supremo, eu fui a do Congresso. 8 pessoas foram hospitalizadas, entendeu? 8 pessoas do staff foram hospitalizadas. E não houve isso. Quer dizer, nós estamos... Agora, as pessoas em geral não estão informadas que ali naquele contexto, né, na verdade, se nós fôssemos fazer uma análise legal, talvez daqueles quase 12 mil pessoas, né, as que cometeram delito, talvez sejam uns 70 a 50. Ou um pouco mais do que isso. Entendeu? Então, é uma forma de condução do processo legal, da prestação jurisdicional, que, na verdade, envergonha o país. Infelizmente, não há espaço midiático, no horário nobre, né, para que isso seja explicado, porque as pessoas, em geral, não sabem. Também, assim, sabem que isso... Até concordam que houve exceção, não tem uma ideia clara. Elas pensam que todo mundo está na mesma situação. Porque a ordem jurídica, né, ou melhor dizendo, o Poder Judiciário, na sua instância, tratou o assunto assim. Mas as penas precisam ser individualizadas, certo? Eu não posso colocar todo mundo debaixo, porque existe a realidade da tipificação, não a quem foi lei anterior que o define. Então, para que uma conduta seja criminosa, é preciso que haja uma lei anterior à conduta, naturalmente, que a tipifique, que a descreva, que ela corresponda a essa descrição, porque nós não podemos privar a pessoa da sua liberdade simplesmente porque nós queremos.